Valeu. Uma figurinha aqui. A ideia era necessária. Então, sem mais delongas, né? Vou também soltar aqui meu tempinho, agora a gente está meio cronometrado, né? Então, começou a gravar. Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos tratando de um tema que foi um tema que nós já tratamos na nossa aula de Direito das Famílias, e às vezes parece algo meio repetitivo, né? E ainda hoje vai parecer, mas é um caminhar longo e é um caminhar simples, mas que essa simplicidade vai facilitar muito a vida, a nossa vida lá para frente, tá? Quando a gente chega, bater na porta, casos concretos, enfim. Então, às vezes pode parecer um pouco repetitivo, mas lembre-se que às vezes também é algo muito simples, né? Como, por exemplo, na aula passada eu falei de linha de ascendente e linha de descendente, naquela fácil explicação de quando nós estamos olhando, por exemplo, como o sujeito A, sendo que o sujeito A tem um filho B e do filho B tem um neto C, a gente está diante de uma linha de descendência, e quando você se torna esse neto C e sobe para o seu pai B e para o seu avô A, você estará diante de uma linha de ascendência, tá? Mas essa ascendência, ela gera, e desculpa que a cachorra aqui tá meio empolgada, então se pegar no áudio, eu peço desculpas desde já, porque a Janaína sabe como que funciona aqui em casa, né? Então, ela vai latir. Agora, eu tenho outra cachorra que minha tia resgatou na rua recentemente, enfim, que também é uma figurinha, e aqui no escritório, às vezes, acaba passando gente na frente de casa, e aí elas se empolgam, mas já adianto meu pedido de desculpas, tá? E dentro dessa questão da linha de ascendência, aqui começa a aparecer um negócio diferente para nós, porque isso era muito fundamental na parte do direito das sucessões, que são duas linhas dessa ascendência, né? Essa linha de ascendência, na verdade, ela vai se bifurcar. Por quê? Porque, independentemente da pessoa, todos descendem de duas pessoas, tá? E essa linha de ascendência vai se bifurcar sucessivamente entre os ascendentes, que nós denominaremos de ascendentes paternos e os ascendentes maternos. Então, vamos imaginar, e aqui eu vou tentar fazer um desenho bem breve também, porque eu acho que ficou uma coisa um pouco didática, um pouco mais didática, né? Através desse desenho, para a gente imaginar aqui o que seria essa linha de ascendência, tá? Deixa eu também ficar de olho aqui nos participantes que vão pedir para ingressar na sala, mas imagina a seguinte situação, né? Deixa eu só colocar aqui na minha tela. Imagina, vamos começar a desenhar um pouco aqui, tá? Isso será comum aqui na nossa disciplina, beleza? Vocês estão enxergando aí, né? Então imagina, né? Você é um sujeito A. Você é um sujeito A. Obrigatoriamente, esse sujeito A vai descender de duas pessoas, né? Ou seja, o sujeito B e o sujeito C. Então vamos colocar aqui, o sujeito A, né? Esse indivíduo A, que vai necessariamente descender do sujeito B e do sujeito C, tá? Esse sujeito B e esse sujeito C, por óbvio também, terão dois ascendentes cada uma dessas pessoas, né? E outra coisa, às vezes ao invés de se desenhar quadrados aqui, seria mais didático desenhar a nossa bolinha, ou um círculo, ou essa questão oval para fins didáticos, tá? Então a gente tem o sujeito B e o sujeito C. Imaginemos que o nosso sujeito C, ele tem ali os pais, seus pais, o B, e, no caso, sua mãe, que seria o sujeito E. E esse pai também, aliás, o pai do pai, né, o seu avô, ele também vai ter aqui um outro sujeito, né, o sujeito do seu bisavô, e também a sua bisavó. Só que o que acontece? A sua avó, obrigatoriamente, ela também terá esse sujeito, né? Esses pais. Então, você também vai ter bisavós paternos e bisavós, assim, que vão ligar na linha do seu avô através de uma outra esfera. Então, aqui também a gente vai bifurcar isso em outros dois sujeitos, né? Então, a gente acrescenta aqui mais uma bolinha. Então, agora a gente começa a fazer as ligações, né? Isso é uma linha de ascendência. Pode ser paterna, pode ser materna. Mas esse sujeito A, ele descende dessa relação B e C, correto? Esse sujeito B, suponhamos que seja o pai desse sujeito A, ele vai descender do sujeito, imaginemos, D
e E. O sujeito D terá o pai H e I. E aqui o sujeito E vai ter o pai e a mãe J, K. Então imaginemos aqui, só para admitir mais uma pessoa aqui. Então nós vamos ter aqui o H, o I, o J, né? E também o K. Então entenda que isso daqui a gente pode denominar de uma linha ascendente, de ascendência, vamos imaginar, paterna. A materna não vai variar. Na realidade, o que vai acontecer? Ao invés de B subir para D e E, C vai subir para F e G. O sujeito F vai subir novamente para o L e para o M. E o sujeito G, que estaria aqui, vai surgir para o N e para o O. Dentro disso, nós teríamos duas linhas. A linha de ascendência paterna e a linha de ascendência materna. Por que eu digo isso para vocês? Por quê? Porque os parentes em linha reta, melhor dizendo, eles são herdeiros necessários. E a lei, a nossa legislação civil, ela vai dividir em classes e vai estabelecer uma ordem de preferência dentro da regra do artigo 1829 do Código Civil para esse tipo de relação. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai constatar, e eu já falei isso para vocês, eu estou repetindo toda a aula, que os descendentes, eles vão preferir aos ascendentes. O que isso quer dizer? Os filhos, eles afastam da sucessão os avós. Mas, isso a gente vai entender também mais para frente, vamos ver se a gente vai conseguir finalizar essa aula de parentesco, mas em tese, na próxima aula, que a gente vai começar a trabalhar casamento, união estável, mas eu já posso adiantar para vocês que cônjuge e companheiro concorrerão aqui tanto com os descendentes, quanto os ascendentes também. Mas esquece a figura do cônjuge e esquece a figura do companheiro nesse primeiro momento, tá? Então, depois a gente vai verificar isso com uma calma muito mais específica, uma matéria mais complicada, um pouco mais complicada. Nós tivemos uma mudança significativa em 2017 com o posicionamento do STF, mas então esqueça aqui a figura do nosso cônjuge ou companheiro, tá? E outra coisa que já tem que adiantar para vocês é o que o nosso parentesco em linha reta, ele não tem exclusivamente origem biológica, tá? Então também o nosso casamento, a nossa união estável, gerarão ali um vínculo, elas geram, melhor dizendo, né, um vínculo de parentesco em linha reta por afinidade. Mas como eu falei para vocês, eu também vou repetir isso com muita frequência, sogro, sogra, genro e nora são parentes por afinidade em linha reta, tá? Eles são parentes por afinidade em linha reta. Esse parentesco, no caso aqui da sogra, enfim, a gente até brinca que sogra, sogro, a gente casa para a nossa eternidade, a gente não consegue porque existe um impedimento matrimonial depois do divórcio, depois da união estável, enfim, as regras elas se aplicam de uma forma ao longo do tempo. Então, esse parentesco ele vai permanecer mesmo após o divórcio ou após o fim da união estável, mas os parentes afins, eles não são herdeiros uns dos outros. Então, os parentes por afinidade não são herdeiros uns dos outros, tá? Então, a gente fecha essa primeira análise em relação à nossa linha reta, tá? E agora a gente começa a analisar um pouco da nossa linha colateral. E a nossa linha colateral é uma regra também disposta num dispositivo que a gente já analisou durante o semestre passado, que é o nosso dispositivo do artigo 1592 do nosso Código Civil, e vai se estabelecer quando duas pessoas que não descendem uma da outra, possuem ali um vínculo, né? Que esse vínculo a gente vai chamar de ancestral comum. Então, essas pessoas, elas possuem um vínculo através do que se denomina de ancestral comum, tá? Então, imaginemos aqui, vou desenhar de novo, eu peço desculpas pelos meus desenhos, porque eu já desenho de forma péssima durante o quadro, mas aqui dentro do mouse, então fica uma coisa meio estranha, mas eu acho que é uma coisa que também facilita um pouco na hora da compreensão. Então, imaginemos aqui, a gente vai ter um sujeito lá em cima, que é o sujeito A. Vou tentar fazer de um modo mais raiz, tá? Que é um modo aqui direto do desenho. Aqui o
círculo vai ficar uma maravilha, mas tudo bem. Esse sujeito A, vamos imaginar aqui que ele, quando vocês estiverem aqui dentro de um caso, esse sujeito A, ele vai possuir uma relação de filiação, né? Aliás, o sujeito B e o sujeito C possuirão uma relação de filiação com esse sujeito A. Então, o que esse sujeito B é do sujeito C? Nada mais, nada menos do que irmão. Então, um sujeito é irmão do outro sujeito. Então, quando a gente está diante dessa relação, imaginemos que B venha casar aqui com uma outra pessoa que não me interessa, e dessa relação do B com essa outra pessoa, surja um vínculo, né, de filiação, um sujeito D. Né? Então, o D vai ser filho do B e neto do A. Só que o C, ele acaba também contraindo núpcias, uma união estável, enfim. E dessa união estável, desse casamento, também surge um vínculo de filiação com o nosso sujeito E. Que maravilha de desenho. Então, a relação de D com E nada mais é do que eles são, né? Nada mais são do que primos. Então, é uma relação de primos aqui que nós estamos diante, né? Imaginemos, então, que esse sujeito D, ele também casa, enfim, e surge um outro sujeito, sujeito F, e o E aqui é a mesma situação, e aqui vai surgir o sujeito G. O que todos possuem em comum? Esse vínculo de ancestralidade em comum com o sujeito A. Mas eles são parentes colaterais. Por que são parentes colaterais? Para eles chegarem até o sujeito A, eles vão ter que subir aqui uma linha, que é uma linha que a gente já estudou. Então, eles não possuem uma vinculação direta com esse A. Como, por exemplo, a gente verifica na linha reta, essa linha reta ela possui uma linha infinita, mas é sempre uma linha ali que você vai constituir um tronco, né? Uma vinculação direta. E aqui a gente tem também esse tronco, mas na verdade esse tronco ele vai se bifurcando. Por quê? Porque para B chegar no C, que é o irmão dele, ele vai ter que subir para A. Então, seu irmão ele é um parente de segundo grau seu. E aqui são as mesmas situações dos primos. Enfim, são parentes colaterais. Por quê? Porque obrigatoriamente você vai ter que subir para esse ancestral comum e descer para que você faça esse vínculo de parentesco. Então, aqui nessa situação, a gente também tinha ali a figura do tio-avô com os sobrinhos netos, né? Que é a relação ali desse G e essa vinculação com o A. Então, os parentes colaterais, aqui tem um ponto muito interessante, que esses parentes colaterais, eles são herdeiros legítimos, tá? Por que eles são herdeiros legítimos? E aqui também a gente tem um problema conceitual acerca do termo, né? Legítimo. Os outros seriam ilegítimos, então, mas enfim, a gente vai enfrentar isso um pouco mais para frente. Mas eles são chamados de herdeiros legítimos, por quê? Porque eles possuem a legitimidade para herdar. Então, aqui tem um ponto interessante, eu já adianto, que é um posicionamento meu, tá? Que seria talvez mais interessante dizer filiação matrimonial e não matrimonial, ao invés de falar ali legitimidade e ilegitimidade para herdar. Por quê? Porque se a gente colocar essa questão da legitimidade, talvez a gente possa estar ferindo a Constituição Federal quando a gente falar daquela diferença entre parentesco legítimo e ilegítimo, né? Então, alguns doutrinadores, como vocês bem sabem, Paulo Lobo, Maria Berenice Dias, eles não preferem falar em herdeiros legítimos e ilegítimos para preservar a Constituição Federal, e sim falar filiação matrimonial e não matrimonial. E ainda que esses herdeiros colaterais, eles, vamos dizer assim, eles desfrutem, né, dessa condição de herdeiro, os colaterais possuem uma diferença com o nosso parentesco ali em linha reta. Por quê? Porque eles não são herdeiros necessários. Então, aprenda bem essa palavra também, herdeiros necessários. A gente vai estudar a vocação hereditária, tudo com muita cautela, mas já adianto para vocês que esses herdeiros colaterais, enfim, esse ramo do grau de parentalidade, grau não, mas dessa linha de parentalidade, a gente constata que eles não são herdeiros necessários. Se eles não são necessários, surge um novo termo, eles são herdeiros facultativos. Então, parentes colaterais, eles são herdeiros facultativos. O que isso quer dizer? Eles herdam quando? Quando não há herdeiros que antecedem, que são antecedentes ali, e o decúgios não, e aqui tem um ponto interessante também, que o decúgio ele pode excluir até mesmo via testamento, sem qualquer motivação, esses parentes aqui que não são os herdeiros necessários
na regra do artigo 1850. Então, eles herdam quando não tem aqueles herdeiros antecedentes e o de cujos não destinou todos os seus bens ali por testamento. Então, sujeitam-se, por exemplo, a perder esse direito sucessório por indignidade, a questão do nosso parentesco colateral. Mas essa questão da indignidade, ela perde um pouco de sentido dessa designação, enfim. Por quê? Porque o autor da herança, por testamento, ele pode afastar da sucessão, sem qualquer motivação, esses herdeiros, que são esses herdeiros facultativos. Deixa eu abrir o Código Civil aqui rapidinho, para a gente fazer a leitura bem breve do 1850, tá? Então, o que fala o nosso 1850? Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. E aqui não precisa ter nenhuma motivação. Então, aqui tem um ponto muito interessante. Você pode afastar, via testamento, esses herdeiros colaterais, tá? E aqui tem um outro ponto que a gente vai estudar com maior profundidade ainda hoje, mas na sucessão desse parentesco aqui dos colaterais, a lei vai fazer uma distinção que possui uma inconstitucionalidade muito visível, tá? Que é no que a gente vai denominar de filiação híbrida. Então, o que seria essa filiação híbrida? A gente vai se aprofundar com um maior aprofundamento ainda hoje, tá? Mas, nessa filiação híbrida, a gente tem quando os irmãos têm um genitor ali em comum. Os irmãos bilaterais, como vocês sabem, eles possuem ali esse ancestral, esse pai e a mãe equivalentes, né? Então, esses irmãos bilaterais, eles vão receber o dobro, eles recebem o dobro da herança dos irmãos unilaterais. Isso também está dentro do capítulo das sucessões do nosso Código Civil, na regra do artigo 1841. Então, quando concorrem à herança os irmãos germanos, o que seriam os irmãos germanos? Isso é uma palavra que sempre acaba aparecendo em concurso público. São filhos dos mesmos pais. Com os chamados meios-irmãos, ou seja, esses irmãos só por parte de pai ou só por parte de mãe, esses irmãos meio-irmãos, né, meios-irmãos, eles fazem jus à metade desse quinhão hereditário. E essa perversa discriminação, no meu ponto de vista, é feita também com os sobrinhos, tá? Então, os filhos dos irmãos bilaterais recebem também o dobro dos filhos dos irmãos unilaterais, na regra do artigo 1843, parágrafo 2º, e também do parágrafo 3º do Código Civil. A gente vai estudar um pouquinho, com maior aprofundamento, essa questão, porque tem algumas implicações que são muito interessantes, pelo menos para debates aqui na academia, tá? Então, superada essa questão do nosso vínculo aqui de parentesco, dessa relação, a gente vai entender agora o grau de parentesco, tá? Por quê? Porque, como vocês já sabem, em decorrência do semestre passado, o parentesco ele também se classifica por graus, ou seja, o número de gerações que separa os parentes. Então, a maior dificuldade que pode parecer essa questão do grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mas nada mais é do que o número de gerações ali que você vai contar que vai separar estes parentes, tá? E é distinta a forma de contagem dos graus de parentesco entre os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral ou transversal na regra do artigo 1594 do Código Civil. Então, na linha reta, a gente vai identificar o grau de parentesco pelo número de gerações que separam ali os parentes, que aí sim é a regra do 1594. Então, a gente vai contar do intervalo de uma geração para outra. Então, imaginemos aqui, o pai A e o filho B são parentes em linha reta em primeiro grau. O avô, um sujeito C, e o neto, que é um sujeito B, são parentes também em segundo grau. Esse bisavô e esse bisneto, imaginemos que a gente mantém esse sujeito B, né? Então, o sujeito B, ele subiu para o sujeito A, que é o pai, primeiro grau. Surgiu para o avô, segundo grau. Surgiu para o bisavô, terceiro grau. E assim sucessivamente. Por quê? Porque o grau aqui em linha reta, tanto ascendente quanto descendente, a gente faz aqui de modo infinito, tá? Então, não existe qualquer limitação no parentesco em linha reta, ou seja, todos são parentes, ainda que os separem por várias gerações, beleza? Mas, aqui tem um ponto que a gente tem que chamar a atenção de vocês, por quê? Porque somente entre os herdeiros de uma mesma classe é que a gente vai se atentar aqui aos graus
de parentescos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Entre os parentes da classe dos descendentes, os de grau mais próximo aqui para os fins sucessórios excluirão os mais remotos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Entre filhos e netos, que ambos são ali herdeiros da classe dos descendentes, ou seja, filho e neto, a lei vai conferir a herança desse filho, que é o parente de primeiro grau, em detrimento ao neto. A gente vai fazer um esquema aqui para vocês entenderem também melhor. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha, rapidinho. Então, nesse primeiro momento, é uma coisa muito simples, tá? Então, você tem um sujeito A, imaginemos um sujeito A. Esse sujeito A aqui vai ter vamos imaginar aqui um filho B. E esse filho B, ele possui uma outra relação que tem um neto C. Se o sujeito A vem e falece, como o descendente mais próximo vai anular aquele descendente mais distante, o que vai acontecer? Quem vai herdar de A é o sujeito B. Tranquilo? Mas imaginemos aqui uma outra hipótese. Que a gente tem esse sujeito A, ainda os pais dele são vivos, tá? Mas esse sujeito B, que herdaria diretamente de A, faleceu também. Então, esse sujeito B, ele não é possível ele herdar por já ser pré-morto, enfim. Como o descendente vai preferir o ascendente, por mais que imaginemos que tenha o sujeito D e esse sujeito D possui um vínculo de primeiro grau, a herança desse sujeito A vai descer para o sujeito C. Por quê? Porque a lei assim determina. A lei prefere os descendentes em detrimento dos ascendentes, tá? Então, em alguma hipótese, por exemplo, numa hipótese em que o pai só herda se o filho, vamos imaginar assim, o pai só herda se o filho, ao morrer, não tinha descendentes, tá? Ou seja, entre o avô e o neto, herda o neto somente quando esse pai for falecido. Então, não importa se o fato desse sujeito, desse pai, né, ser parente de primeiro grau do filho ou ser parente de segundo grau desse falecido. Aqui a gente está numa relação um pouco mais complexa, que bate muito, sim, aí na prática familiarista, tá? E na linha colateral, a contagem, e aqui tem um ponto interessante, e vocês já sabem disso também, que essa contagem do grau de parentesco vai ser feita através desse cálculo de gerações que separam os parentes. Então, é necessário subir ali até o ascendente comum e depois descer para identificar esse grau aqui de parentesco entre ambas as pessoas, tá? Isso também está disposto no artigo 1594, percebam que eu estou falando muito do 1594 hoje. Então, por exemplo, não existem aqui... Opa, alguma dúvida? Então, assim, não existem parentes colaterais de primeiro grau. Então, irmãos são parentes de segundo grau. Por quê? Porque vai ter pelo menos uma geração que vai separar esses irmãos. Qual seja? O pai, a mãe. Então, esse pai e essa mãe são ali os ascendentes comuns. É comum, né? Vamos supor, o pai é um ascendente comum a ambos os irmãos. Então, obrigatoriamente, você vai subir e depois descer. Então, o seu irmão é o seu parente colateral de segundo grau. O tio e o sobrinho são parentes em terceiro grau. Por quê? Porque, deixa eu compartilhar aqui um desenho com vocês. Esse desenho aqui era um pouquinho mais longo. Deixa eu achar isso daqui. Vocês estão vendo aí a imagem? Então, assim, esse sujeito B, que é um tio desse sujeito sobrinho, que é o sujeito E, eles também são parentes em terceiro grau. Por quê? Porque o A vai ser o ascendente comum entre eles. Então, você vai acabar percebendo que vocês vão subir, e subir por que eu falo isso? Para chegar nesse ancestral comum, para depois descer. Então, o ascendente comum, por exemplo, pai de um avô e o avô de outro, primos, que é o sujeito D e o sujeito E, eles são sim parentes em quarto grau, tendo em comum esse avô, que é o sujeito A,
o tio-avô, que é esse sujeito B, e o sobrinho-neto, que é esse sujeito G, eles são igualmente parentes colaterais também de quarto grau. E por que a gente para no quarto grau? Por quê? Porque a relação de parentesco para o nosso Código Civil colateral vai se encerrar no quarto grau. Então, tanto para o âmbito lá do nosso direito das famílias, que é a nossa regra do artigo 1592, aqui também no capítulo das sucessões, no artigo 1839, a gente também vai ter a mesma estipulação. Então, para efeitos da nossa sistemática civilista, a gente para no quarto grau. Então, o quarto grau vai produzir efeitos civis. Depois dele, já não se produz mais efeitos, tá? E aqui, vamos voltar para um ponto que eu falei para vocês, que é um ponto polêmico, é um ponto, no meu ponto de vista, de severa inconstitucionalidade, que é o que a gente vai denominar de estirpe, tá? O que é, né? O que é essa estirpe, né? É que entre os irmãos a gente tem uma distinção que é feita por estirpe. Então, os filhos do mesmo pai e da mesma mãe são chamados, e a gente já viu isso também no semestre passado, de irmãos bilaterais ou germanos. Ou seja, se parecer o termo bilateral ou germano, vocês têm que ter em mente que são irmãos ali que possuem esse ascendente comum, tá? Esse ascendente duplo comum, tá? Por serem ali uma questão de parentesco bilateral. Então, a gente tem irmãos bilaterais, melhor dizendo. E os filhos do mesmo pai, ou somente, vamos imaginar, da mesma mãe, são os nossos irmãos unilaterais, que também são popularmente chamados de meios-irmãos, né? Então, vamos fazer aqui um outro desenho, por quê? Porque isso é muito importante e vocês precisam entender isso. Então, imaginemos aqui, deixa eu só limpar aqui. Então, vamos imaginar, vamos fazer um desenho aqui bem simples também. Cadê o desenho aqui? Tá aqui. Então, vamos imaginar o sujeito B, tá? O sujeito A. Esse sujeito B e esse sujeito A terão dois filhos. O sujeito D e o sujeito E. Então, aí, a relação de D com E nada mais é do que esse irmão bilateral, né? Esse irmão germano. Mas imaginemos que A contraia através de uma união estável, pode ser feito depois do casamento, antes do casamento, durante o casamento, enfim. Tem uma outra relação, vamos imaginar que esse sujeito seja o sujeito C, e dessa relação de A com C, tem um outro filho, que é o nosso filho F. Então, o que a gente tem aqui? Três irmãos, sendo que D e E são bilaterais, e F para D e E nada mais é do que um irmão unilateral. Qual que é a diferença disso, e por que eu estou insistindo nisso, aqui para o nosso direito das sucessões? Porque isso vai ganhar uma grande relevância quando esses filhos são chamados a suceder. Por quê? Porque vai existir uma igualdade de partilha somente quando todos os irmãos forem bilaterais ou se todos os irmãos forem unilaterais. Então, concorrendo a herança entre D e E, que são bilaterais, com F, a gente vai ter uma distinção. Por quê? Porque D e F receberão e terão direito ao dobro dessa herança destinada ao meio-irmão, que é o sujeito F. Isso está disposto no artigo 1841 do Código Civil. No meu ponto de vista, eu reitero isso, aqui existe uma flagrante inconstitucionalidade. Por quê? Porque quando a gente olha o parágrafo 6º do nosso artigo 227 da Constituição Federal, a Constituição veda o tratamento discriminatório entre os filhos. Então, nada vai justificar deferir a esses irmãos, né, esses irmãos germanos, né, direitos sucessórios diferenciados, privilegiados, principalmente considerando que a obrigação alimentar que A terá perante D, E e F será a mesma. Então, se a nossa obrigação alimentar, que é algo muito sério para a nossa sistemática civil, na regra do artigo 1697, será a mesma, então por que aqui, para efeitos sucessórios, a gente tem uma distinção? Então, no meu ponto de vista, depois eu vou falar qual que é o ponto de vista
jurisprudencial, seria descabido, em função dessa justificativa constitucional e em função também da interpretação sistemática do artigo 1697, que confere alimentos equivalentes a todos, a gente fazer uma distinção na hora do recebimento dessa herança, em que uns ganharão, né, no caso aqui, um vai ganhar a metade dos outros, né, pelo fato de só terem essa vinculação, essa filiação direta com o pai e sem essa relação com a mãe, ou vice-versa, relação somente com a mãe e não ter essa relação com o pai. Mas a gente tem uma situação que existe uma severa igualdade entre esses filhos. Por quê? Porque todos serão órfãos por igual desse falecido. E essa discriminação ela acaba sendo extremamente injusta na prática. Mas, como eu falei para vocês, esse é o meu ponto de vista. Eu estou falando minha opinião. Minha opinião ela possui, claro, um embasamento teórico por trás, que é um embasamento tanto doutrinário quanto aqui legislativo, como eu falei para vocês, fundamentei para vocês, mas, todavia, contudo, esse resultado ele vai ser jurídico, mas, como eu falei para vocês, no meu ponto de vista, esse resultado, apesar de jurídico, ele não é justo. Por isso que a gente tem que, às vezes, acabar com essa noção de que direito é o padrão de justiça. Por quê? Porque é um resultado de direito, mas é um resultado injusto. E essa preocupação que eu estou falando aqui com vocês, estou tentando passar para vocês, ela não é transmitida no Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ, ele aplica essa regra dessa distinção entre esses filhos germanos e os filhos unilaterais, tá? Então, o nosso Superior Tribunal de Justiça não tem essa preocupação. E aqui tem uma dúvida. E para essa dúvida, eu não tenho resposta. Então, se alguém tiver essa resposta e quiser compartilhar com a gente amanhã, antes do começo da aula, a gente pode... A internet está ruim? Está travando a minha conexão? Será? Não, professor, acho que a minha está travando aqui, mas eu acho que é a nossa aqui de Cornélio que está ruim. Assim, eu não sei, às vezes por eu estar gravando, na hora de eu enfim, na hora de eu subir para o YouTube, aí eu acho que vai ficar normal. Então, se alguém tiver alguma dificuldade em pontos específicos, aí depois vocês assistam lá no YouTube. Então, eu peço desculpas, tá? Mas isso, infelizmente, a gente tem que acabar enfrentando aí, em decorrência dessa tentativa metodológica que a gente está trazendo, tá? Mas, enfim, espero que por mais que a gente esteja sendo um pouco prejudicados, a gente consiga transmitir aqui, pelo menos, a ideia geral. Então, voltando aqui, eu estava falando que dessa questão, né, do STJ, que não tem essa preocupação em relação a essa diferenciação, essa discriminação. Aqui tem uma pergunta, e aqui eu falo, se alguém tiver a sugestão de resposta para amanhã, seria interessante compartilhar, e se essa pessoa compartilhar com fundamento, através de uma jurisprudência, através de uma doutrina, a gente pode até mesmo ponderar se a gente consegue atribuir uma nota a mais. Por quê? Se a gente está falando de uma distinção entre esses irmãos germanos, esses irmãos unilaterais na parte das sucessões, a gente se questiona se o irmão adotivo, para receber esse quinhão aqui também, igual aos demais irmãos, precisaria ter sido adotado pelo casal. Por quê? Porque se ele for, por exemplo, adotado somente pelo pai ou somente pela mãe, a gente não acabaria aplicando essa mesma regra que eu acabei de passar para vocês, sim ou não? Ou será que na adoção a gente tem uma vedação à discriminação de uma forma muito mais patente? Então, fica essa dúvida. Espero que alguém possa contribuir aí na aula de amanhã para estar ajudando a gente a responder, porque, de fato, é uma questão muito debatida, tanto na parte da doutrina, quanto na parte da jurisprudência. Então, fica aqui uma sugestão aí de estudo acerca dessa questão dos irmãos, desse irmão adotivo, se ele precisaria ser adotado pelo casal ou somente por um desses membros desse casal, ele já teria essa divisão sucessória de forma equivalente com os demais herdeiros. E esse tratamento diferenciado, discriminatório entre os irmãos, não para por aqui. Por quê? Porque também os sobrinhos, que são os nossos parentes colaterais de terceiro grau, como nós já estudamos hoje, quando eles estiverem diante do nosso direito de representação, ou seja, representando os pais, eles também herdarão de maneira diferente pelo fato
desse genitor ser irmão bilateral ou unilateral do falecido, a depender do caso, tá? Então, dependendo, essa diferenciação, essa discriminação também se transmite para os sobrinhos, que são os parentes colaterais de terceiro grau. Então, entendo que a gente está fazendo aqui uma visita a todas as questões do parentesco, e aqui a gente está se aprofundando nas questões mais importantes, tá? E uma outra questão importante aparece com a nossa adoção, que eu coloco a pergunta, mas eu não vou responder através dessa aula de agora, mas a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela veda qualquer aqui designação, qualquer tentativa discriminatória relativa aqui à filiação de qualquer origem, tá? Então, por isso que, dentro do nosso artigo 227, parágrafo 6º, que é o meu embasamento legal para a inconstitucionalidade dessa diferenciação desses irmãos na hora da sucessão, a gente tem que, aqui na nossa adoção, e somente a partir da nossa Constituição Federal de 1988, em específico a data de 5 de outubro, né, que foi a data da vigência da Constituição Federal, e aqui é muito interessante porque às vezes você vai enfrentar aqui um inventário de uma pessoa falecida antes de 98, de forma mais específica anterior ao dia 5 de outubro de 98, de 88, melhor dizendo, e aqui a gente tem a vedação, né, dessa discriminação para os filhos civis, né, para os filhos aqui, para a filiação que vem através da adoção. E essa garantia que está exposta no nosso parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição é uma garantia de direito fundamental, ainda que a nossa adoção aqui possa ter ocorrido anterior à vigência da nossa Constituição Federal. Posterior à Constituição Federal, ao adotado são assegurados todos e os mesmos direitos sucessórios para com os seus irmãos, tá? Um ponto que é interessante, a gente falou isso também na aula de adoção, mas vale relembrar, que a adoção de maiores de 18 anos de idade, na regra do artigo 1619 do Código Civil, depende ainda de sentença judicial, aplicando as nossas regras, né, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na regra do artigo 39 e do artigo 52D. Independentemente da idade, a adoção, como eu falei também para vocês na aula passada, vai romper qualquer vínculo com pais e parentes biológicos, e isso também é uma estipulação legal do artigo 41 do ECA. Então, feita a adoção, se rompe esse poder familiar, esse vínculo de filiação dos pais e parentes biológicos do adotando, tá? E a adoção, vale relembrar aqui para vocês, produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, tá? E aqui tem um ponto interessante, por quê? Porque falecendo o adotado antes da sentença fazer coisa julgada, o adotado, tá? O adotado, antes da sentença fazer coisa julgada, o juiz, ex officio, na regra do parágrafo 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil, vai extinguir esse processo de adoção sem resolver o mérito por falta do pressuposto ao seu desenvolvimento eficaz da causa, que é o nosso inciso 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, tá? Então, quando o adotado ele vem a falecer, antes dessa sentença, dessa coisa julgada dessa sentença, o juiz vai extinguir esse processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto ao desenvolvimento eficaz do processo. Feita essa fala, a gente vai passar para uma outra possibilidade, que aqui, para efeitos sucessórios, ela é muito interessante, que é o falecimento, quando ocorre, né, ocorrendo a morte, não do adotado, mas sim do adotante, né? Ou seja, o adotante falecendo no curso dessa ação de adoção. O que acontece? Diferentemente da morte do adotado, essa ação vai prosseguir. Por quê? Porque a filiação ela vai se constituir, os efeitos da sentença, os efeitos retroagem, melhor dizendo, a data do óbito desse adotante, tá? Isso também está dentro do artigo 47 do ECA, em específico no parágrafo 7º, tá? Então, o adotando, ele vai adquirir a qualidade de herdeiro descendente de primeiro grau desse adotante, tá? E é o que a gente vai chamar, que a doutrina chama de adoção póstuma.
Por quê? Porque vai ocorrer depois do falecimento do adotante, tá? E apesar da nossa legislação, e aqui tem um ponto muito interessante, reconhecer o início da demanda aqui, né? Essa questão que você não poder dispensar, essa questão do início da demanda, o que a gente tem? Então, na nossa legislação, lá no ECA, vocês vão verificar que precisa, assim, é indispensável o início dessa ação para se ter essa adoção póstuma. Mas a jurisprudência, e olha que interessante, ela começou a admitir, ela passou a admitir que a ação seja proposta ali, mesmo depois do falecimento desse adotante. Mas aqui a gente vai ter que ter a prova da intenção de adotar desse adotante. Então, se existir alguma manifestação de vontade, alguma prova nesse sentido, de manifestação do adotante, dizendo que possui interesse em adotar determinada pessoa, mesmo que esse adotante venha a falecer, o adotado ele pode ingressar em juízo para postular essa adoção. Então, apesar da nossa lei dizer, né, falar que é indispensável o início da demanda, a jurisprudência ampliou essa interpretação, então pode existir até mesmo depois do falecimento, desde que haja a intenção de adotar. Mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais para frente também em relação a isso. A nossa adoção póstuma não vai se confundir com a nossa ação de reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. Então, a ação de adoção póstuma não se confunde com a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. Por quê? Porque a nossa ação de adoção vai se tratar aqui de uma declaratória que vai reconhecer esse vínculo, melhor dizendo. Estou confundindo aqui. Na ação de filiação socioafetiva pós-mortem, aqui nós teremos uma ação aqui dentro dos filhos de criação, né? Então, os efeitos jurídicos da adoção póstuma serão diferentes da nossa filiação socioafetiva pós-morte. Então, trata-se, por exemplo, de uma adoção declaratória, no caso aqui de reconhecimento desse vínculo parental, que vai se constituir quando a gente comprovar a posse do estado de filho, ainda que não tenha existido qualquer manifestação dessa pessoa que faleceu, revelando essa intenção de adotar. Então, quando essa pessoa manifesta a intenção de adotar, aqui a gente tem uma aplicação de efeitos da adoção, com retroagindo esses efeitos ali à data do óbito, enfim. Existem algumas questões mais diferenciadas, mas a adoção não vai se confundir com esse reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. Por quê? Porque no reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem, diferentemente da adoção, não existe uma manifestação de intenção de adotar por essa pessoa que veio a falecer. Então, a tutela jurídica da nossa posse de estado de filho abriga o que a gente chama, né, que a doutrina chama, que a gente chama aí também dentro da nossa sociedade de filhos de criação. E esses filhos de criação são enquadráveis na nossa filiação socioafetiva, como vocês já bem sabem. Então, aqui a gente vai tratar de matéria fática, como diz o nosso Paulo Lobo. E quem gosta dessa condição de filho precisa, sim, ser inserido na nossa condição de herdeiro, ou seja, nossa filiação socioafetiva pós-mortem. Também aqui a gente acresce esse indivíduo, né, em decorrente dessa filiação, como herdeiro. E aqui também tem a nossa chamada adoção à brasileira, né? A adoção à brasileira é um tópico à parte aqui do nosso ordenamento jurídico, que não vai se tratar de adoção. A gente estudou com maior profundidade a questão da adoção brasileira, mas vale aqui lembrá-los de uma forma bem breve, aquela situação de que, por exemplo, não tem um registro do pai, existe também, aqui, às vezes, a ausência de registro da mãe, e aí vem uma pessoa que não é o pai biológico desse indivíduo, e vai no cartório e reconhece essa pessoa como filho. Então, aqui a gente tem a nossa adoção brasileira. Então, ela não é adoção, e aqui mesmo que se ficar evidenciada uma presença de um vínculo de filiação socioafetivo, né? Por mais que também seja totalmente nulo isso, é muito discutível essa questão, né? A nossa jurisprudência, ela resiste em desconstituir esses registros, né, de nascimento. Então, a nossa adoção brasileira, que não é adoção,
e que possui inúmeros vícios acerca da sua existência, da sua validade, na verdade, em decorrência da interpretação da jurisprudência, a gente não tem a desconstituição desses registros de nascimento. Então, aqui a gente tem uma coisa em que a gente supera, a gente flexibiliza muito a questão da nossa legalidade em detrimento aqui ao melhor interesse da criança, enfim. Existem inúmeras justificativas para se manter essa filiação socioafetiva, tá? Dessa adoção à brasileira. E a gente também tem a nossa adoção póstuma e o nosso reconhecimento da filiação socioafetiva pós-mortem, e aqui eu queria me aprofundar um pouco mais, porque isso é um pouco confuso e a gente precisa ter calma para conseguir entender isso com maior profundidade, tá? Antes disso, é preciso voltar também àquela noção de filiação socioafetiva. Por quê? Porque até bem pouco tempo a gente admitia a investigação de paternidade biológica muito em detrimento em relação à nossa filiação socioafetiva. Então, a gente tinha a prevalência da nossa filiação biológica, e ainda tem no olhar do STJ, que vem sendo mitigado, essa relevância e essa sobreposição da filiação biológica em detrimento da filiação socioafetiva, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a valorizar ali o nosso vínculo de afetividade, e esse vínculo de afetividade gritando, né, aqui nas nossas relações familiares, houve uma redefinição do nosso próprio conceito de filiação. Então, a gente não discutia, principalmente os efeitos dessa filiação socioafetiva, enfim. Mas, a partir do momento que o nosso ordenamento começa a se deparar com essas questões, a gente começa a ter uma necessidade de se aprofundar nesse tema. Então, no primeiro momento em que se tinha a sobreposição da verdade biológica em detrimento da nossa filiação socioafetiva, a gente pode dizer que hoje, alguns autores são mais cautelosos nesse sentido, mas eu posso dizer com garantia e também com muita segurança com base na doutrina, que o vínculo afetivo vai sim se sobrepor hoje à verdade genética. E a nossa filiação será definida quando a gente vai estar diante do que a gente chama de posse de estado de filho. Então, é reconhecido como filho de quem sempre se considerou pai ou de quem sempre se considerou mãe. E essa posse de estado de filho, aqui tem uma classificação muito interessante acerca dessa tentativa de construção, dessa forma do que seria essa filiação socioafetiva, quando essa posse de Estado ela vai se consolidar em vínculos que não assentam ali na nossa realidade natural, mas vai possuir uma relevância jurídica de uma paternidade manifestamente prejudicial, que é essa paternidade que decorre dessa realidade natural. Então, o nosso reconhecimento do vínculo de filiação ocorre quando a gente consegue preencher com 3 requisitos. Quais seriam esses 3 requisitos do reconhecimento desse vínculo de filiação socioafetiva? O tractus, que é um termo em latim, que representa esse comportamento dos parentes aparentes, né? Existe aqui um trava-língua, mas são esses parentes aparentes, ou seja, essa pessoa ela é tratada de forma ostensiva como pai, como mãe, e vice-versa, ela é tratada como filha, filho dessas pessoas que ela trata como pai. Então, tem o tractus, ou seja, esse tratamento. A segunda característica que tem que estar presente, mas a gente tem uma discussão também que não precisa necessariamente essas 3 características estarem presentes ao mesmo tempo, mas o nome, ou seja, essa pessoa porta o nome da família dos pais, ela começa a se identificar com esse sobrenome, ela começa a chamar em documentos, né, enfim, essa vinculação dessas pessoas que são os pais dela. E também a fama, ou seja, essa imagem social, ou seja, essa reputação perante a sociedade, ou seja, essa pessoa ela é reconhecida como filha pela família, mas não só pela família, que é a primeira hipótese do Tractus, mas sim por toda a comunidade, por toda a sociedade. Ou também as autoridades assim consideram. Então, se essa pessoa tem algum problema, escola, alguma representação, alguma coisa nesse sentido, essa tutela, enfim, essa pessoa possui sim esse vínculo quando somados esses 3 requisitos, ou quando a gente tem a presença parente, pelo menos, deles, e às vezes pode ter um tractus, mas não necessariamente o nome, enfim, eles não precisam estar ali de forma congruente, mas eles estão presentes. Nós chegamos ao nosso limite de aula.
eu vou parar aqui, eu vou retomar aqui, porque a gente tem muita coisa não, mas a gente tem coisa muito interessante para falar ainda aqui em relação ao nosso parentesco. Como eu falei para vocês, é uma aula que aparentemente ela se torna repetitiva em decorrência dessa questão de repassar inúmeros temas que nós já passamos, né, já enfrentamos, mas se faz muito necessário, porque vocês vão verificar que isso vai facilitar lá na frente para vocês. Vou fazer a chamada bem breve. Peço inúmeras desculpas, não sei se é a minha internet, não sei se é a internet de vocês, mas eu gravei essa aula. Essa aula, quando eu gravo assim, pelo meu Zoom, ela não trava, então eu vou disponibilizar essa aula para vocês num segundo momento e peço novamente sinceras desculpas, tá? Então, deixa eu só atualizar aqui rapidinho. A Aline, ela tá por aqui, o Alisson, a Magna está aí, a Ana Karine não está, o Antônio está, a Beatriz não está. Alguma dúvida? Eu estou fazendo aqui, eu estou olhando aqui no chat rapidinho. Então, só confirmando, a Laís, o Binho, Edilaine, Beatriz e Alisson e Ana Karina. Confere? Confere. Beleza, então, gente, deixa eu interromper.